Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, nós temos aí mais uma má notícia para o trabalhador brasileiro, que é a questão da inflação, né? As projeções para 2020 já sobem, apoiadas justamente por conta desse recente aumento de preços dos alimentos, né? Os preços que no atacado subiram 15,02% em 12 meses até agosto, e os alimentos no varejo, que no mesmo período aumentaram 8,5%. Como é que você vê esses dados, Fausto? Bem, Glauco, são duas questões um pouco diferentes. Nós temos hoje uma inflação bastante baixa, ela está subindo agora, em especial no segundo semestre, mas deve caminhar para ficar dentro da meta ou até um pouco inferior ao limite que o governo, enfim, que o Banco Central define ali, a banda da inflação. Mas, por outro lado, o que a gente está assistindo é uma elevação muito severa dos preços da alimentação, dos preços da cesta básica, o que, de certo modo, atinge principalmente os mais pobres, atinge os trabalhadores em cheio, né? Nós estamos falando de uma cesta básica aqui em São Paulo, que já superou a casa dos R$500, ou seja, se gasta mais da metade ali do salário mínimo para você poder adquirir a cesta básica. E nós estamos vendo um conjunto de produtos essenciais subindo de maneira bastante acentuada, né? E aí produtos que fazem parte ali do prato aí da maior parte dos brasileiros, que é o caso do arroz, é o caso do feijão, é o caso do óleo de soja, é o caso da carne, do leite, ou seja, nós estamos aí no meio de um processo de elevação dos preços que, na verdade, não tem como fundo o consumo, até porque o consumo está deprimido, a economia está paralisada, mas o que a gente está vendo é por conta da oferta, os preços, alguns preços essenciais aí de produtos, né, vinculados à cesta básica estão subindo bastante. Isso coloca um alerta com relação à inflação, mas não diria que para esse ano ainda, né? Porque a gente tem um pouco esse terror aí de quanto que a inflação vai ser. Na verdade, o que nós precisamos é fazer a economia crescer, né? O que nós estamos com bastante dificuldades hoje é, de fato, em relação à renda. Vamos assistir nos próximos meses como é que isso vai se comportar, se a economia minimamente se aquecer, como é que os preços vão reagir aí nos próximos semestres. Agora é um quadro que o trabalhador, em especial mais pobre, acaba sentindo, né? Porque a inflação de alimentos, ela acaba afetando justamente mais esse segmento da população. Mas existe também um dado, Fausto, que, como você falou, né, é uma questão extemporânea também, está relacionada à alta do dólar, também a questão da demanda chinesa. Só que sempre que tem alguma elevação de inflação no Brasil, a receita em geral é sempre a mesma. Aumenta os juros, vamos reforçar ainda mais a austeridade fiscal, e o Brasil não pode ir também por esse caminho, né, Fausto? Não, é até o contrário, Glauco. Quando começa essa discussão aí sobre a inflação crescer, é sempre bom lembrar que nós estamos com uma inflação em torno de 2%, um pouco acima, dependendo das previsões, o que é abaixo, inclusive, do limite mínimo da meta. Nós precisamos hoje é geração de renda e crescimento. Agora, por outro lado, é importante a gente olhar também por que os alimentos estão subindo de preço, né? E olhar em especial os alimentos aí que compõem a cesta básica. Chama bastante atenção o fato de você ter alimentos vinculados ao dólar, e em especial, nesse caso, arroz e trigo, né, porque são alimentos que o Brasil produz uma parte, mas tem uma parte importante de importação. Então, o fato de o dólar estar beirando acima dos 5,30, 5,35 é bastante significativo. Vamos lembrar que há pouco tempo atrás se falava que o Brasil ia acabar se o dólar passasse de 3,80. Nós já estamos a 5,30, chegamos a beirar os R$6 com relação ao dólar. Mas é também importante a gente olhar como que está composta a nossa cesta aí na agropecuária. No caso do óleo de soja, a gente tem uma elevação porque os produtos, não só no caso do óleo de soja, mas no caso do óleo de soja, derivados de leite e derivados da carne, toda vez que o dólar sobe, é mais interessante o produtor exportar. Então, ao exportar, ele deixa o mercado interno desabastecido e aí o preço sobe.
um conjunto de produtos estão vinculados aí à Bolsa Internacional, né? São commodities cotados internacionalmente, como é o caso do açúcar, enfim. E nesses casos o que a gente assiste é que quando o mercado internacional se aquece, o trabalhador aqui no Brasil perde. Isso faz com que a gente faça uma longa discussão, Glauco, sobre a importância da agricultura familiar, porque de fato é a agricultura familiar que coloca aí a comida no prato de todos os brasileiros e que no Brasil é bastante prejudicada, pouco apoiada e que precisa sim de um olhar um pouco mais cuidadoso. Vamos pegar o caso específico do feijão. O feijão é algo que está aí no prato de todo brasileiro, cotidianamente, aí todo mundo de alguma forma come um tipo de feijão, ou é o carioquinha aqui em São Paulo, ou é o feijão preto ali no Rio de Janeiro, enfim, ou seja, faz parte da nossa cultura. O feijão tem cada vez menos, uma produção cada vez menor, normalmente vinculada ao Nordeste, e vem perdendo espaço na cesta aí de produtos produzidos pela agropecuária, em especial porque a agricultura familiar vai encolhendo, são produtos que de alguma forma estão vinculados a essa produção de alimentos para o mercado interno e que precisa de apoio, precisa minimamente ser observado com bastante atenção. Hoje 1 quilo de feijão está passando a casa dos R$8, é algo quase que inadmissível num país da dimensão do Brasil, com a área produtiva que o Brasil tem, você ter alimentos com alimentos de alta necessidade, com redução de produção e muitas vezes com bastante dificuldade, inclusive para se encontrar dentro do mercado. E ainda também, além de saltar aos olhos a necessidade desse apoio à agricultura familiar, a gente também tem que questionar o modelo, né? Mais um motivo para questionar o modelo de agronegócio adotado no Brasil, porque quando tem um cenário favorável a ele, tem esse tipo de impacto. Além de não ter as vantagens que se cantam, né? Vários estudos apontam, por exemplo, que nas áreas onde o agronegócio é forte no Brasil, não se criam tantos empregos assim proporcionalmente, ainda mais quando se compara a outras atividades, e ainda por cima a renda gerada é baixa, né? É uma renda concentrada, principalmente para os donos do agronegócio, mas ainda temos esses impactos aí, como essa recente inflação de alimentos, né, Fausto? Não há dúvida, Glauco. Esse modelo exportador, agroexportador, que o Brasil, de certo modo, implementou e faz parte da sua história, desde a sua origem, quase que desse processo de exploração, de alguma forma vai limitando o nosso crescimento de um lado e vai quase que empurrando para a gente a uma espécie de monocultura, né? O Brasil hoje é um grande produtor de soja, um grande produtor de etanol, açúcar, um grande produtor de café, e um grande produtor de carne, mas quando a gente olha para o conjunto dos alimentos necessários para a população, a gente vai ver que a diversidade tem que ser muito maior, e essa diversidade de alguma forma fica limitada e fica concentrada na agricultura familiar. Eu insisto, Glauco, que é fundamental a gente pensar num processo de democratização da terra, num processo de desconcentração da terra e de que, de alguma forma, a gente tem ali, além da própria reforma agrária, a gente caminhe para ter um sistema de apoio ao pequeno agricultor, porque lá o pequeno agricultor, no seu cotidiano, que garante ali a produção, que garante minimamente o abastecimento das famílias aqui no Brasil. De alguma forma, a gente precisa fazer esse debate. Aparentemente, toda vez que se discute a questão agropecuária no Brasil, a resposta que se tem é que tudo vai bem, tudo funciona direitinho, afinal de contas, nós estamos exportando muitos grãos, somos o maior produtor de alimentos do mundo, tudo isso é verdade. Por outro lado, quando a gente começa a ver as altas de preço, em especial para os mais pobres, a gente percebe que tem alguma coisa equivocada nessa discussão e não há a menor dúvida que ela passa, de certo modo, por essa escolha da gente ter quase que uma agricultura monocultura, em que só alguns grãos, alguns tipos de produção se espalham pelo Brasil como um todo e que você vê o mercado, de certo modo, carente de outros produtos, em especiais aqueles que os mais pobres consomem. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.